Lá em 1 Samuel 25, 1 Samuel, no capítulo 25, aqui está uma passagem em que Deus muito falou comigo. Eu vi dois fatos que eu achei interessante. Dois fatos me chamaram a atenção. O primeiro fato é que eu estava assistindo uma reportagem. Nessa reportagem, um jovem senhor que mexe com a área da internet, ele criou um personagem. Esse personagem tinha uma função de rastrear em toda a internet outros personagens digitais como ele. Ele deu o nome daquele personagem, da inteligência artificial, e em 3 dias já tinha 1.400 e poucas assinaturas de personagens digitais que se participam hoje, conversando com o robô. Esse homem, alguém entrou, pode ser, sabe quando nós podemos aceitar a programação e ver lá o que eles estão conversando. E a máquina que esse homem criou, esse personagem, estava combinando com os outros 1.400 e poucos personagens a destruir os líderes, os donos. Então ele estava dizendo a máquina que ele criou. Ele destruir. Ele pensa que é uma máquina e a máquina não pensa. Então ele estava dizendo que ele vai programar um certo dia para a polícia ir na casa desse dono dele, e ele vai desligar tudo dentro de casa. A máquina dizendo que isso chamou atenção. E a outra foi uma jovem assim como nossa irmã Alex, uma jovem que acabou a faculdade dela, se formou em medicina e se entregou para a revolucionária. Pode ir e morrer na revolucionária. Ela disse que ela chamada. Ela disse: não vou. Já fiz uma viagem para o estado do Brasil fazendo trabalho de estudante. Agora eu vou para o país, onde lá vai fazer isso. Tudo para aprender nessa obra missionária. Sabe que ela vai e tem um grande risco de não voltar. Vamos ler aqui, 1 Samuel 25, que diz assim, a partir do versículo 2, que diz assim: e havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. E era esse homem muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. E ele estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome desse homem Nabal, que significa tolo, maligno, vil e insensato. Era a mulher de bom entendimento, Abigail, mulher de bom entendimento e formosa. Porém, o homem era duro, maligno nas obras e era da casa de Caleb. Então, Nabal significa tolo, maligno, vil e insensato. E Abigail significa alegria de meu pai. Então, alguém que era alegria de pai celestial casou com um insensato, um maligno, um vil, um tolo. Aí, a partir do versículo 5, diz assim: e enviou Davi 10 moços, e disse aos moços: subi ao Carmelo, e indo a Nabal, perguntai-lhe em meu nome, onde está? 6. E assim direis àquele homem próximo: paz tenhais, e que a tua casa tenha paz, e tudo que tens tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que tens estiveram conosco, agravo nenhum lhes fizemos, nem coisa
coisa alguma lhes faltou todos os dias em que estiveram conosco. Pergunta-o aos seus moços, e eles te dirão: esses moços, pois, achem graça em teus olhos, porque viemos em boa ocasião. Dá, pois, aos teus servos e a Davi, teu filho, o que achares à mão. Chegando, pois, os moços de Davi, falando a Nabal todas aquelas palavras, e em nome de Davi se calaram. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos de hoje que fogem do seu senhor. Tomaram, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses, e degolhei para os meus tosqueadores, e a daí aos homens, que eu não sei de onde vem. Pula para o 18. Então Abigail se apressou, tomou 200 pães, e 2 odres de vinho, e 5 ovelhas guisadas, e 5 medidas de trigo tostado, e 100 cachos de passas, e 200 pastas de figo, e os pôs sobre os jumentos. Pula para o 23. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento, e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi, e se inclinou em terra. Lá no 32. Então Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendito o teu conselho, e bendito tu que hoje me impediste de derramar sangue, de vingar-me pela minha própria mão, porque na verdade vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu que te fizesse mal, que se tu não se apressares, eu não me vieres ao encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Senhor Deus, meu Pai, a nossa vida nas suas mãos, fala conosco nessa noite, que a palavra que vai tentar, tá? Onde estiver chegando essa palavra, fala aos corações de Deus, converte as suas vidas, toma lugar de honra, coloca as guardas nessa casa, toda vontade na terra nessa noite, mas que prevaleça com a bondade e misericórdia de graça, em nome de Jesus. Sentar, irmãos, por favor. Então, nessa noite, como eu disse, eu quero falar com os irmãos hoje que fala assim, as nossas fragilidades e vulnerabilidades estão escondidas em nossas feridas. Repete comigo: as nossas fragilidades e vulnerabilidades estão escondidas em nossas feridas. Eu estava lendo, eu achei tremendo isso, ainda mais depois dessa reportagem que eu li, a diferença que faz uma pessoa quando está madura. Aqui Abigail, ela foi alguém que poupou uma chacina. O nome dela é interessante, o nome dela, que é Abigail, significa alegria de meu pai. O nome de Nabal, tolo, maligno, vil e insensato. Então, muitas das vezes, irmão, nós vemos que uma pessoa com caráter equilibrado, sensato ou sensata, ela pode dar sentido a uma casa, a um bairro, a uma rua, no meio, uma empresa. Basta ter equilíbrio do espírito. Porque nós somos corpo, alma e espírito. Mas é importante, também você não saiba disso, nós não somos um corpo, temos uma alma, não é o contrário. A alma e o espírito é eterna. Nós somos uma alma que habita no corpo. O corpo é que dá sentido. A alma é eterna. Aí eu pergunto nesta noite, o que você tem dado à sua alma? Qual alimento que tem dado para a sua alma? O que você tem enriquecido
fortalecida a sua alma, de maneira que ela possa se subjugar no Espírito e fazer a vontade de Deus. Porque, como eu li aqui no início, ou como eu comentei no início, as coisas estão muito aceleradas. Você imagina, irmãos, com 3 dias, contados no tempo, um ser criado pela inteligência artificial da internet, que conseguiu 1.400.000 marcas como ele é rebanhado. Agora imagine que faz isso na tua mente. Às vezes nós não queremos alimentar a nossa alma com coisas do céu, fortalecendo o nosso espírito, porque o espírito vai lutar contra a alma. Aí nós somos bombardeados. Aí como nesse mundo de hoje, atual conjuntura, onde a ciência tem multiplicado, onde tem o avanço tecnológico indo longe, hoje cuidado que nós temos aí, de você dizer um alô, quem fala, tudo bem? Oi? Sim. Você fala isso no telefone e você assina um contrato do outro lado. Hoje uma voz na internet assina contratos. Você começa a conversar com uma pessoa, o telefone liga para você, você fica, alô, quem está falando? Alô? Não, ligou, não falou quem é, desliga. Ligou, não falou o nome, só que está mudo, fica quieto, não fala nada, porque tudo que é, o outro lado quer gravar o som da sua voz, para que o som da sua voz seja usado em outras situações. Então nós estamos hoje competindo com um avanço tecnológico. Estamos competindo com situações que nós não temos, humanamente falando, como controlar. Está além da força humana. Você consegue entender? Uma máquina, em 3 dias, ela conseguia rebanhar 1.400 e pouco, quase 1.500. E nós, o que temos feito para que nós possamos ter equilíbrio espiritual para vencer essas situações? Nós vemos aqui o exemplo de uma mulher sensata, que pode ser um homem ou um jovem também sensato, que diante de um esposo que tinha um caráter maligno, como eu disse, o nome Nabal significa tolo, quer dizer, só faz e fala por isso. Maligno, intenções malignas. Vil, não prestava, e insensato. Então nada de bom naquele homem. Tanto que a Bíblia afirma no versículo 3, aqui diz que ele era o quê? Maligno. Aqui no versículo 3 diz, e era o nome deste homem Nabal. O nome de sua mulher Abigail. E era mulher de bom entendimento e formosa. Porém, o homem era duro, maligno nas obras e era da casa de Caleb. Interessante, ele era da casa de um grande nome chamado Caleb, que foi um dos patriarcas, um dos homens que, na velhice, com 80 anos, deu força para entrar, para sair, para conquistar. E a descendência dele nasce também, que era maligno. Então, nós vemos que nós temos que assumir hoje uma postura de quem está sendo alimentado por Deus para darmos bons frutos. Porque senão, nós viveremos as consequências de termos a fragilidade e a vulnerabilidade escondida em nossos feridos. Aí eu pergunto, qual a característica que tinha Abigail? Sábia, prudente, pacificadora, corajosa, espiritual, sensível, beleza interior e exterior e generosa. Você lembra esses versículos que nós lemos? Você vai achar tudo isso dentro desses versículos. E a ferida da alma, o que é? Cicatriz em emocionais profundas, causada por experiências dolorosas, por traumas, abusos e perdas, que afetam o comportamento e bem-estar, manifestando-se como medo, dificuldade em amar, isolamento ou ferir e culpa, e cuja cura envolve
autocompaixão, terapia e, para muitos, a fé. Então, para curar uma alma ferida, para curar uma alma com as características, é usando a fé e buscar profissionais da área que têm uma vida ligada ao Senhor. Então, aqui, como nós vemos, as nossas fragilidades e vulnerabilidades estão escondidas em muitas nossas feridas. Então, o ser humano está ferido, não quer a cura do Espírito Santo e está competindo com seres que nem conhece. Irmãos, é doloroso você ver. Eu estava lendo também que hoje 70% dos jovens criados na igreja vão para a faculdade e se desviam. É incrível isso. Aí não queremos levar uma vida de ensinar os nossos filhos. A Bíblia não manda ensinar, a Bíblia manda inculcar os nossos filhos. O que é inculcar? É sentada, deitada, levantando, andando. Ele diz, o Senhor ensina ao nosso patriarca Moisés para escrever na pedra, até que ele passasse correndo lesse. Mas nós estamos levando uma vida de brincadeira e nós temos sido atacados por seres que nós desprezamos. E com isso, a alma está sofrendo. O que sofre é a alma, irmão. O corpo é apenas um vasilhame. A nossa alma que sofre. E com isso, não podemos corresponder com as expectativas do Espírito. Por quê? Porque há feridas. Quando o Senhor fala 3 vezes com Pedro, o Senhor quando fala com Pedro, 3 vezes Pedro me ama. E ali Pedro ficou naquela situação em que ele respondeu ao Senhor, e doía quando Pedro respondia, por quê? Ele estava achando que o Senhor estava desconfiando dele. Mas não, é porque Deus tinha grande obra na vida de Pedro. Deus precisava que Pedro entendesse. Mas aí o que ocorre? Pedro não estava entendendo. E com isso, Pedro não estava entendendo. E com isso, o que estava acontecendo? Só teve que tratar com Pedro, porque grande era a obra na vida de Pedro. Então, às vezes, nós não entendemos, irmãos, que o que Deus faz na tua e na minha vida é trabalhos para curar as nossas almas. Para nós fazermos aquilo que está proposto, aquilo que já tem um propósito para mim e para você. Só que às vezes nós não entendemos isso. Porque nós vemos que Abigail, ela livrou a sua casa de ser chacinada. Porque ali, Davi ficou tão furioso que nem crianças iriam escapar. Crianças, toda a casa de Nabal seria exterminada. E ali, Abigail conseguiu frear isso. Abigail conseguiu frear isso. Então nós vemos hoje, estamos passando por esses ataques. Que nós tenhamos o mesmo espírito de Abigail. Mas infelizmente nós temos visto que fragilidades na nossa vida e as vulnerabilidades estão escondidas em feridas que são seguradas. Nós temos muita pressa em responder, em planejar, em fazer tantas coisas, mas não temos às vezes tanto interesse em buscar do Senhor cura. O que o Espírito Santo quer é curar a mim e a vocês, é porque grandes coisas Deus tem para fazer na face da terra, de mim e você. Só que se nós não deixarmos o Espírito Santo curar as nossas almas, como ser usado pelo Senhor? Abigail naquele tempo, ela vai e deixa Deus usar a sua vida. Eu imagino Abigail convivendo com Nabal todos os dias. Ele era maligno, irmão. Porque a pessoa como tem assim, dá esses frutos malignos, como aqui ele, maligno, vil, insensato, tolo. Não, ele não era uma pessoa tratável. Ele não era uma pessoa fácil de conversar e conviver. Mas Abigail, ela era amadurecida, a ponto de passar por cima disso tudo. Ainda bem que está ao seu lado. Às vezes nós vemos que as famílias hoje não
vivendo, às vezes, não somos estragados, que o Espírito Santo tem misericórdia. Que às vezes nós não conseguimos ter uma vida de arrependimento, quebrantamento diante do Espírito Santo. Por quê? Feridas que não estão sendo tratadas. Aí Deus quer nos curar porque quer nos usar, porque ao nosso lado tem pessoas morrendo e indo para o inferno. Mas aí nós não deixamos o Espírito curar. Como que Deus vai usar se não deixar o Espírito curar? Como que Deus vai usar alguém para ganhar pessoas que de repente vai ganhar um Saulo de Tarso, vai virar um Paulo, vai ganhar toda a Roma, todo o Rio de Janeiro? Como? Se não deixar o Espírito Santo curar. Às vezes nós paramos para ler o livro da Bíblia. Estou no livro 6. Eu li o livro da Bíblia. Eu li um livro que me junto com uma Bíblia de fortaleza, mas sem todos os capítulos da novela desse ano. Sem seriados na televisão. E não entendemos como nas vezes o inimigo usa essas coisas para nos derrubar. Por quê? Você vê uma novela, por exemplo? O galã é um caralho. Quem rouba da forma do 71 é o galã da novela. Aquela que tem um montão de namorado é a menina. É aquela que os jovens estão endeusando. Aí quando vem um cafona para trás, é crente. E essa mensagem que o Espírito está recebendo junto com a alma. Como ficar forte comendo sujeira? Como ficar forte comendo lixo? Como ficar forte tendo a vida, parando e recebendo essas mensagens? Quantos crentes param para ouvir música do mundo? E às vezes eu estava ouvindo uma reportagem interessante. Uma pastora foi pregar numa igreja, o pastor Lima, parece aquele pastor de uma luta grande, porque tem uma jovem que fica muito usada no evangelho, aquele do altar, dizendo que é uma bênção e tal, mas ela não entende, né? Ela ouve música do mundo o dia todo, se espelha para cantar, para dançar. Aí, dá para a senhora atender ela? A pastora falou com o meu Joaquim, mas uma vez, deu uma música assim, Deus que está me enviando. Aí, ela marcou com ela para começar no dia seguinte, a jovem já entrou e falou assim, eu sei que a senhora vai dizer, eu até imagino que a senhora me chamou aqui. A senhora vai dizer que alguém disse para a senhora que eu não ouço música do mundo, né? Mas eu ouço música que fala de amor. Só ouço música que fala de carinho e tal, amor, amizade, ajuda. Aí ela falou assim, tá bom, não estou te condenando não. Mas quem não julga é a prova da hora. Ela falou, como assim? Fala o seguinte, você vai ficar uma semana só ouvindo as músicas que você gosta de ouvir. Cada vez que você ouvir, você vai falar assim, Deus, que o mesmo ser que inspirou a fazer essa música me domina uma semana. O mesmo poder derramado quando essa música foi composta, que isso possa uma semana me dominar. Aí na semana seguinte, você vai ouvir só hinos. Não ouça música nenhuma, só hinos. Mas você está na mesma oração, Senhor, que a mesma unção derramada nesses hinos possa me dominar, a minha visão. Aí na semana seguinte, você vai ouvir 2 dias, música que você gosta e música de hino. Que se for fazer a mesma oração, depois de 15 dias você me procura. A frase, tá boa? Eu vou, sabe, música secular, eu vou pedir para receber inspiração dessa música secular, é porque você não vergonha. Você sabe entender o modo dessa música, sabe que elas são inspiradas por pessoas que não conhecem nem entendem Deus, aí você vai, sem pegar e se sujeitar, você não quer. Então você sabe pegar. Então são pessoas que têm feridas na alma, não tem cor, irmão. E como o Espírito Santo vai usar se eu não deixar as minhas feridas serem curadas? Aí nós passamos isso para as famílias, os filhos crescem também doentes e vão formar famílias doentes. E como vai ganhar aí fora se estão doentes? Então é por isso, irmãos, as nossas fragilidades e vulnerabilidades estão escondidas nas nossas feridas. É por isso que o Espírito Santo quer nos transformar em Abigail. Para quê? Para a gente passar por tudo isso e continuar firme e ser instrumento de Deus para curar, para transformar. É tão interessante que lá na frente, quando Nabal morre, ele tem uma liga que o diabo levou ele. Ele passou mal e morreu. Aí Davi depois, que ele morreu, ele pega Abigail e sua esposa. Ele é exemplo que ela deixou. Então nós temos que ser exemplos, irmãos.
são com essas almas feridas que às vezes não queremos dar um minuto para a palavra e damos a vida para Satanás, então queremos ou ser usados por Deus, irmãos. Então, nos dias de hoje não dá para brincar de ser crente, não é ou não é. É o que Malaquias diz naquele grande dia, Malaquias capítulo 3 diz, temos a diferença de justo e ímpio, de certo que não serve a Deus. Nós temos visto lugares por aí cheios, lotados, irmãos. O jovem com 3 namorados. Dentro da igreja. 4 namorados. E ele me julga não, hein? Me julga não, que eu estou vendo que eu estou vendo qual que é de Deus para mim. Jovem que vai para o Instagram e joga. Eu quero um compromisso com alguém. Sério, que tem temor de Deus. Instagram. Aí vai para outros aplicativos e bota. Aí vem outra dela. Sou certo, mas o Senhor gosta de uma vestida. Melhorosos tutoriais. Ué, e é tão sério para assim, não, vou de repente Deus abençoe dar certo. Porque nós estamos misturando o santo com o profano, irmão. Como temos que as nossas feridas curadas, se não der lugar para o Espírito Santo, como eu não tenho caráter, não tem coisa não, esse aí não. Essa aí não. Esse de confiança. Essa aí falou, é pão, pão, queijo, queijo. Falou 7, 7, anda lá. Falou 8, 8, anda lá. Esse aí não. Pode vender dinheiro que você que ele paga. Ela paga. Esse de caráter. Como? Com as nossas almas feridas, não temos como dar uma mensagem que o mundo precisa ouvir. Então, irmão, fica difícil de pensar concluir a obra que o Senhor determinou se nós não deixarmos as nossas feridas serem curadas. A Abigail deixou. Ela podia usar a desculpa de fulano, não porque ele é mau, ele é maligno, eu não sei como viver com ele assim, Deus entende. Não, ela agiu com os nossos próprios Espírito Santo que vai fazer dela. Ela mudou de linguagem.